Olá, nós estamos aqui ao vivo na TV K. Meu nome é Juliano dos Anjos e hoje inicia o programa Podcast Anjos e Silva. Tudo bom, meu querido Agnaldo Silva? Você tá bom, meu querido? Bom dia, Juliano. Bom dia, Brasil. Bom dia, minha amada cidade de São José dos Campos. Juliano, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Dom André, psicanálise. Vamos falar muito de família, de trânsito, de saúde. E vamos aprender muito com o Dom André. Dom André, bom dia. Bom dia. Firme, forte nessa luta de hoje. E a gente está justamente aqui para debater aquilo que é melhor, tá? O que é debater? Responder perguntas, questionamentos, que faz parte do nosso dia a dia. E o foco principal hoje é a terapia dentro da psicanálise. Vamos fazer uma abrangência geral desses temas. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Agnaldo. E bom dia a você que nos assiste ao vivo nesse momento. Ô André, você falou pra mim que as pessoas te chamam de Dom. A primeira pergunta que eu queria fazer pra você é: da onde que vem esse dom? Esse dom, né, é sua formação ou é um apelido carinhoso que você recebeu desse dom? Não é da minha formação, gente. Dom, esse dom que é com N, não é com M, tá? Significa que as pessoas, elas me veem, por exemplo, com bastante conhecimento. Na verdade, conhecimento todo mundo tem. É que eu gosto de estudar bastante. Então, eu tenho uma formação, ela é bem ampla, e ao mesmo tempo ela tem uma abrangência. Eu sou formado, primeiramente, em comércio exterior. Depois eu fiz uma especialização na área de gestão de pessoas. Depois eu fiz neuropsicologia, a psicanálise, filosofia e também, nesse momento, eu estou estudando sobre terapia de casal. Então, esse dom ele tem bem a ver com o conhecimento, com o pensamento. Muitos falam assim: olha, você é um pensador. Então, esse dom ele veio dessa forma. Começaram a me chamar de Dom aqui, Dom, e ficou como Dom André. E aí a gente não tem como mudar isso, né? Porque isso é um apelido carinhoso das pessoas junto à minha pessoa. Entendi, meu querido. Agnaldo, fica à vontade quando você quiser fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. Obrigado, Juliano. Dom André, a psicanálise teve origem no século XIX, com o austríaco Sigmund Freud. De lá para cá, o que mudou? Se tem remédio, se é mais jeito, se é mais conversa, o que mudou de lá para cá? Bom, o Sigmund Freud, ele é o pai da psicanálise, tá? A psicanálise, ela trabalha com a terapia, com o diálogo. Ela trabalha o seu emocional. A psicanálise é a cura pela fala. É bom a gente destacar as diferenças entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. O psiquiatra, na verdade, é o médico, é o único que pode receitar, por exemplo, medicamentos. Ele pode fazer isso. A psicologia trabalha com toda a parte psicológica, também trabalha com a questão de laudos. Já a psicanálise não. A psicanálise, ela trabalha com o seu inconsciente, com o seu subconsciente. É foco realmente na terapia e para que você possa, por exemplo, desenvolver e você poder curar. É a cura pela fala. É isso que o especialista, psicanalista, ele faz. Então, André, mas hoje, devido a várias doenças, tipo estresse, doenças novas que surgiram, a família, o ser humano está mais agitada. A mudança de comportamento do ser humano, você analisa como essa mudança? Nós temos um problema hoje mundial que chama-se ansiedade. A ansiedade, ela é o mal do século. Não é só a questão da depressão, porque a depressão ela começa com aspectos, por exemplo, da ansiedade. É lógico que nesta abordagem, por exemplo, os especialistas vão dizer o seguinte, que para muitos desses problemas existem medicamentos. A psicanálise, ela trabalha com a parte terapêutica, que é o diálogo, ela conversa com você. Hoje, no mundo em que vivemos, globalizado, com as cobranças que existem hoje,
As pessoas, elas tendem, por exemplo, a adoecer mais rápido, que são doenças, por exemplo, da mente. Nós chamamos doenças psíquicas. Você acaba ficando doente. É muita cobrança. É tudo para ontem. Hoje nós não queremos nada para amanhã. Nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos nada para hoje. Tem que ser para ontem. O que eu te pedi é para ontem. Esse negócio que você falou tudo para ontem é um motivo também de um dos sintomas da depressão, que as pessoas são muito ansiosas, elas querem tudo para ontem, como você acabou de dizer. Isso ajuda também a depressão, a ansiedade. Isso é uma das coisas que é um dos motivos também, né? Com certeza. A ansiedade, ela acaba gerando a depressão, né? Eu costumo dizer assim que a depressão é mais ou menos assim. Se você vai lavar, vou dar um exemplo bem prático. Você vai lavar o quintal da sua casa com a mangueira, liga ela, você viu que saiu pouquinha água. O que está faltando nessa mangueira? Está faltando pressão. É a falta de pressão. A depressão você tira o D, fica a pressão. Depressão é a falta de pressão. A ansiedade, ela colabora muito para isso. O indivíduo que está, por exemplo, com depressão, ele precisa de tratamento. São tratamentos específicos. Tratamento com o médico psiquiatra. É lógico que você tem a questão de terapias. Isso é indicado? É lógico que é. Mas é cada um dentro do seu ramo, dentro da sua área. Então, André, você falando de ansiedade. Então, um jovem hoje tira a carteira de habilitação. Aí ele não consegue dirigir porque o trânsito é pesado, ele fica com medo, ele fica ansioso. Essa ansiedade arrasta outra doença com ansiedade, ou é só a ansiedade que bate ali na mente do cidadão e prejudica o desenvolvimento dele no trânsito? Não é. A ansiedade, ela faz parte, tá? Você hoje, por exemplo, quando tira a sua habilitação, você sabe que você está dentro de um veículo, uma moto, enfim, o seu meio de transporte no geral. Você tem uma responsabilidade enorme sobre isso. Porque no momento que você está habilitado, significa que autorizaram você a sair e dirigir. Se a ansiedade, ela pode influenciar no seu dia a dia, na direção e tudo mais, sim, com certeza. Você pode ficar, por exemplo, inclusive mais distraído. Só que a ansiedade, ela faz parte, por exemplo, do nosso dia a dia. Só que a partir do momento que ela começa a te atrapalhar e ela entra, por exemplo, com uma doença na sua vida, aí fica complicado. O que é doença? É que, na verdade, criou-se um desequilíbrio. Esse desequilíbrio que é preciso ser, na verdade, tratado. A pessoa, ela tem, você falou 19 anos, já está dirigindo. Na verdade, tem gente que dirige e está com menos idade, né? A gente vê muito por aí. É errado isso, tá? A pessoa só deve dirigir quando ela estiver habilitada, quando ela recebe essa autorização. Hoje você vê muito em carros, eu acho muito interessante. Tenha paciência, eu sou um motorista novo. Isso que eu vi esses dias no carro. Automaticamente eu já pensei assim, opa, não vou buzinar, não vou fazer nada. Deixa ela ir devagarinho, ir embora e tocar na vida dela. Eu não vou pressionar, senão a gente pressiona. A gente vê hoje em dia um veículo que está andando muito devagar, passa na cabeça da gente o quê? Ou é uma pessoa mais idosa, ou uma mulher que está dirigindo. Não. São pessoas, por exemplo, que estão começando a dirigir. Todo cuidado do trânsito, ele é muito importante para assim, uma boa vivência no nosso dia a dia. É preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso ter prudência. E muita ansiedade também, a pessoa acaba sofrendo antes da hora, né? Ela traz o sofrimento daquilo, às vezes ela sofre e nem era aquilo que ela imaginava. Então também uma ansiedade extrema traz um sofrimento antecipado também, né? Muitas pessoas sofrem justamente. Vamos supor, olha, amanhã eu preciso. Vamos supor aquela pessoa que faz um almoço para 3 dias, né? Aí, lá no 3º dia, ela já está desesperada, logo cedo, 6 horas da manhã, já está fazendo o almoço. Isso aí é um nível de estresse, ansiedade. Ansiedade, estresse, estão tudo ali junto. Você acaba sofrendo antecipadamente. Eu hoje, por exemplo, eu ia vir aqui para a entrevista. Eu estava preocupado? Não, eu cheguei aqui na rádio, na TV, tá? É uma rádio e TV ao mesmo tempo. Eu me preparei? Não, eu não me preparei. Eu vim aqui tranquilamente para que a gente pudesse bater esse bate-papo saudável. A gente precisa viver saudável. A gente tem que ter uma vida sadia. Como o Juliano acabou de mencionar, a ansiedade, ela faz mal para a gente. Faz mal em todos os aspectos. A gente precisa viver um pouco mais tranquilo. E como é que eu faço para viver mais tranquilo? É a sua mente que precisa ser trabalhada. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem a oportunidade de fazer terapia, faça. Terapia é muito importante. Você pode fazer terapia
com um psicanalista, com um psicólogo, enfim, quem você acha que estaria apto para te ajudar no seu dia a dia. Terapia é importante para todo mundo. Terapia é o saber ouvir, terapia é fazer com que você consiga te ouvir. Muitas vezes a gente não está ouvindo a gente. André, você é psicanalista em neuropsicologia. Psicanalista é uma pessoa que o que é psicanalista? Uma pessoa que é, vamos dizer assim, perito naquilo, é isso? O psicanalista é o especialista na área de terapia, tá? Então você faz a psicanálise, só que ela tem vários campos. Por exemplo, agora estou fazendo terapia de casal. Mas depois ainda tem também hipnose, tem também a psicanálise infantil, que eu não fiz ainda. Então são vários campos. Na neuropsicologia é a minha especialização, que é a parte neurológica com a parte comportamental. Se eu trabalho com essa parte, eu fiz mais para ter conhecimento. E a filosofia é mais para o seu modo de vida no seu dia a dia. Eu também tenho uma especialização, estava olhando aqui, eu tenho uma expressão também na área de gestão de pessoas, que envolve a parte, por exemplo, de recursos humanos, por exemplo, para empresas. Tudo isso é um aprendizado para a gente, que a gente transfere para pessoas. Eu costumo dizer que a gente divide conhecimento, que é o mais importante. Você falou que você é especialista em casais. Vamos lá, assunto legal isso aí. Você já atende, você está se formando, você já está atendendo? Não, você está se formando ainda? Eu não atendo ainda casais. Mas nem de vez em quando aparece um amigo, alguma coisa assim, não? Não, aparece pessoas assim. Já aparecia antes mesmo de eu me formar em psicanálise. Já aparecia pessoas querendo conversar comigo. Na verdade, eu fui indicado a fazer psicanálise há 14 anos atrás e eu resisti e não fiz. Aí depois, durante o período da pandemia, que eu fui fazer a psicanálise. A terapia de casal, ela faz parte também da psicanálise. Da psicologia também, sim, e de outros estudos, por exemplo, terapêuticos. Terapia de casal é muito legal. Só que quem te procura fazer terapia de casal, uma coisa importante, desculpe, normalmente eu costumo atender somente pessoas que não têm assim um contato comigo no meu dia a dia. Por quê? Porque isso aí é uma questão de ética. Se eu conheço você, sei do seu dia a dia, você vem conversar comigo, eu não vou poder oferecer aquela ajuda legal para você. Fica até um pouco duvidoso também, né? Ele falou porque ele sabe, ele já conhecia já a minha esposa, já conhecia já o meu filho. Então, qual que é o correto? Eu atender pessoas, por exemplo, que não me conhecem, para que eu possa ter aquele diagnóstico mais legal, mais preciso. E a pessoa também não fique, por exemplo, encabulada de falar comigo, porque, né, Aguinaldo, se ela me conhece, como é que ela vai, por exemplo, se abrir comigo se eu já conheço o assunto dela? Né? Fica constrangido. André, o terapia de casal, ela engloba, por exemplo, pessoas que estão para separar, onde tem filhos, como lidar com isso, como se lida com isso? É muito interessante isso, né? A terapia de casal, eu vou pegar 3 situações básicas. Eu posso ser procurado por um casal que não tem problema nenhum, tá? Ué, mas então por que ele te procurou? Ele procurou para que vocês possam conversar e para evitar possíveis problemas lá na frente. Depois existem também aqueles casais que vão me procurar porque elas já estão tendo pequenos desentendimentos, tá? E que aparando essas arestas agora, criando um caminho de direcionamento correto, vai evitar problemas no futuro. E aquele casal também que já procura porque o problema já foi instalado e a situação ela já está bem complexa. E aí ele fez também uma outra pergunta, o Aguinaldo aqui ao lado, sobre a questão dos filhos, né? Que é um assunto que a gente vai abordar já em seguida, porque eu peguei esses 3 assuntos que o casal me procura. O André, você falou de casal, era uma coisa mais ou menos que eu ia perguntar, que o Aguinaldo perguntou. Eu fui missionário um bom tempo e eu atendi bastante casais. E eu percebi que dos motivos das brigas é a falta de comunicação dentro do casal. Foi entre os outros assuntos espirituais, mas o maior deles a gente percebe que é a falta de comunicação entre ambos, entre o casal. Quando você está estudando, você está se especializando sobre a família, sobre casal, qual é a primeira coisa que o professor lá que você aprende que você... O maior, como que eu diria assim, o maior embate, o maior vilão do casal, assim, que você se prepara bem, assim, que acontece? Porque
Casal, a gente fala de família, e família é um negócio bem complexo e onde tem muitos problemas, né? Os maiores problemas vêm da família. Então qual é assim, o maior vilão do casal, assim, na sua opinião? Que você aprendeu, que você viu, que você analisou, que você aprendeu. Se fosse, ó, você vai lhe deparar muito com isso. Igual eu falei agora, falo de comunicação, qual é a preparação assim, para você entrar nisso? Me lembrei de quando eu estava fazendo uma especialização na área de gestão de pessoas e um professor de governança corporativa, ele disse o seguinte: pessoal, podem ir para casa e eu quero que vocês amanhã me traga a seguinte resposta: qual é o maior investimento de risco que você tem hoje? Fomos todos para casa, voltamos no outro dia, voltamos para casa, todo mundo errou, que todo mundo falou uma coisa, ele disse: casamento. Eu falei, mas por quê? O professor falou: você pega 2 indivíduos que nunca se viram, tá? E você coloca eles para morarem juntos. Ah, mas como nunca se viram? Eles não são casal, não moram junto? Calma, eles vieram de experiências e expectativas diferentes, de famílias diferentes, de vivências diferentes, põe isso para viverem juntos. O maior problema que existe hoje, na minha visão, é a falta do diálogo. O casal precisa dialogar para o seu dia a dia, para a criação dos filhos. O casal precisa ter o seu momento para vocês poderem conversar. Não pode ser somente o marido vai cuidar dos filhos ou somente a esposa, porque hoje a gente sabe que a esposa trabalha, o marido trabalha, os filhos muitas vezes acabam ficando onde? Ou ficam, por exemplo, numa creche, ou acaba ficando com a família, ou ficando, por exemplo, com aquela pessoa que cuida dos seus filhos, que eu nem uso essa palavra empregado, eu uso a palavra colaboradora, aquela pessoa que vai vivenciar no seu dia a dia. Então esse processo, por exemplo, educativo, que acontece, muitas vezes ficam para terceiros, você mesmo acaba deixando ali um pouquinho de lado. Falta de diálogo. Casal, aqui ó, na câmera 2, precisa dialogar, vocês têm que dialogar bastante, dialogar muito. O diálogo é a melhor coisa que existe. Sem diálogo, muitas vezes as famílias são destruídas, os relacionamentos também são destruídos. André, vocês estão falando de diálogo. Hoje no mundo moderno, e hoje tá moderninho pra caramba. Bem moderno. Bem moderno. Essa troca constante até acertar um relacionamento certo de anos, influi no relacionamento do casal? A cobrança de ambos é maior ou é uma coisa que passa batido? Não, por exemplo, você está falando, eu vejo muitas situações como essa, né? A pessoa, ela está hoje num relacionamento, amanhã, se for essa a abordagem sua, ela já está amanhã depois, por exemplo, em outro relacionamento, depois em outro, por aí vai. Na verdade, fica pulando de um galho para o outro. Deixa eu ver aquele ditado? Você fica pulando de um galho para o outro, você acaba pulando num galho seco, e o galho acaba quebrando, você acaba caindo. É muito importante, por exemplo, que o casal, eles precisam ter, por exemplo, coisas juntas, comuns, aspectos do seu dia a dia, ou vivência. É preciso, por exemplo, pegar o que o outro tem de muito bom com o que você tem, sabe, juntar isso, aquilo que não está servindo nem para você nem para mim, tirar isso fora, porque daí o relacionamento ele fica mais sadio, mais saudável. Que o Aguinaldo estava falando é o seguinte: muitas pessoas falam assim, nossa, mas aquela ali parece que não é mais aquela namorada dele, ou aquela ali não é mais aquela mesma esposa, já trocou, durou, por exemplo, 2 meses, 3 meses. E se isso, por exemplo, infringe o seu relacionamento dia a dia? Com certeza. Porque eu acho que quanto mais o casal vive, mais ele conversa, mais tem aquele diálogo, eles acabam ficando com o tempo, não mais como marido e mulher, não como namorados, mas como amigos. E isso é muito importante para o relacionamento. É aquela amizade, com o tempo ela vai se formando. No passado, eu nem sei se ia fazer essa pergunta, mas eu até vou entrar. Muitos casamentos no passado eram casamentos arranjados. Olha, casa com este ou casa com ela. São famílias, por exemplo, tradicionais, que tem situação financeira, por exemplo, um pouco melhor. Hoje em dia não é assim. Hoje a pessoa conhece a pessoa pela internet. Eu conheço muitos relacionamentos e hoje em dia conheci a pessoa onde? Na internet. Mas de onde que ela veio? Eu conheci e a gente vai vendo o que dá. Vai vendo o que dá? Não. Tome muito cuidado com isso. Não é assim que funcionam as coisas. O casal, eles precisam ter, assim, esses pontos de atenção um com o outro. André, situação financeira ou até socioeconômica, também é um fator? É bem polêmico isso, né? A situação financeira, por exemplo, você está falando num aspecto, por exemplo, era uma pessoa rica, casou com uma pessoa com menos condições,
Ou vice-versa. Ou Tem vice-versa. cultura mesmo, né? Até Tem a questão mentalidade. cultural, mentalidade e tudo mais. Elas É influenciam. acadêmica mesmo. É acadêmica, Isso. isso que eu queria falar, acadêmica. Elas na minha visão, elas influenciam sim, tá? Só que eu acho que a gente precisa, tá? Sentar, conversar, entender, sabe? Entender a situação um do outro, unir todas essas N situações, para que a pessoa possa combinar da melhor forma possível. Elas podem influenciar sim, tanto para o bem quanto para o mal. Mas você não concorda comigo que se você sentar, conversar, dialogar, a palavra diálogo vai aparecer aqui 500 mil vezes, que ela é muito importante. Eu creio que vocês vão chegar a um comum acordo e isso vai ser muito bom para ambos os lados. Pense nisso como uma autorreflexão. André, então a palavra empolgação deveria ser analisada nos mínimos detalhes ou bola para frente e vai fundo? Olha, ele falou uma coisa que eu achei assim, muito interessante. É verdade, essa questão de empolgar. Eu conheço pessoas, por exemplo, para você que está me assistindo agora, não vai ficar chateado. A pessoa conheceu hoje, passa uma semana, já estão morando juntos. Isso aí está muito empolgado demais. Calma, vai devagar. Sabe uma coisa que eu digo para as pessoas? Quando você casa, você tem 3 famílias. Você sabia disso? Você casou, você tem a sua família, você tem a família da sua esposa, do seu esposo e vice-versa. Então você tem 3. E ela faz parte aí agora do seu dia a dia. E os problemas que ocorrerem em qualquer uma dessas famílias vai impactar o seu dia a dia, no seu relacionamento com essas pessoas que fazem parte da sua convivência. Isso aí vem a empolgação que eu falei para você, tá, Aguinaldo? Entendi, André. Conheceu hoje e amanhã já estão morando juntos. Calma, vai devagar. Esse aí é mais jovem ou não? Não tem essa. Tá apaixonado e pronto. Não, os mais jovens, eles não vão direto, porque eles têm que morar na casa dos pais. Eles não têm aquela condição de sair já ir casando e morando juntos, né? Mas as pessoas que já têm uma certa, por exemplo, experiências, acabam já se juntando. Às vezes elas falam, hoje você vê muitos relacionamentos assim, ó, é você na sua casa e eu na minha, e nós vamos levando a nossa vida. Estão fazendo isso, mas nem todo mundo faz isso. É preciso conhecer melhor esse meio, o que está acontecendo. Cresceu muito, verdade, esse tipo de relacionamento cresceu pra caramba, tipo, tão casado, até casado. E cada um no seu canto. Isso, você acha isso é bom ou isso é ruim? O que atribuiu para chegar nesse ponto? Porque tradicionalmente a gente aprendeu o quê? Casa, sai da aba da mamãe e constrói uma família. Aí hoje a mentalidade... E outra, alguns jovens também tá com aquela mentalidade assim, nem quero ter filho também, né? Outros já estão vindo pro casamento pensando, não quero ter filho. Que embora também não sou muito ruim contra esse pensamento, não. Mas o que atribuiu para chegar nesse nível? São 2 perguntas, né, que você fez. A primeira é por que, por exemplo, que muita gente hoje estão vivendo dessa forma, né? Você vive na sua casa, eu vivo na minha. Isso já mostra uma certa desconfiança, hein? Ele está verificando se aquele relacionamento vai dar certo ou não. Ou aquele casal que está 10 anos já em namoro e não casa. Às vezes está com 15, 20 anos, fala, nossa, assim tá bom. Ou se não casa, e a pessoa vai falar assim, olha, nossa, mas o casamento já acabou, tá vendo? Quando estava namorando, estava melhor. Bom, é preciso, por exemplo, conhecer o espaço do outro. Mas o relacionamento, ele tem que ser, por exemplo, a 2. Essa questão de você viver na sua casa, eu viver na minha, esse é um relacionamento que para mim ele não tem muito futuro. Só que aí vai de cada pessoa. Tem pessoas que veem isso como algo, por exemplo, de futuro. Mas veja bem, você está vivendo na sua casa ou na minha, tá? E quando nascer os filhos, o que a gente faz? Fica um pouquinho na sua casa e na minha casa? Vamos pensar sobre isso? Temos que pensar um pouco sobre isso, porque a responsabilidade é bastante grande. Aí você fez uma segunda observação que eu até esqueci. A questão dos jovens não querer ter filho. Ele entra no relacionamento e não quer ter filhos. Então, o que eu estou vendo hoje, na verdade, é um pouco mais assim o contrário. Juliana, são jovens, muito jovens, já tendo filhos, né, bem mais cedo. Outros não querem ter filhos.
Olha, filho é muito importante para um casal. Não tô falando que filho segura relacionamento, não, mas eu tô falando que filho é importante para o casal. Filho faz parte do seu dia a dia, é muito importante você ter, por exemplo, filho para te chamar de pai, para te chamar de mãe. Você casou, os filhos, é algo muito importante. Entenda os filhos como um presente de Deus no seu dia a dia, e os filhos vão ensinar muito para você. André, nós estávamos falando sobre diálogo, né, no relacionamento. Hoje existe uma palavra, eu não menti, eu omiti, né? Na realidade é uma mentira, uma contada, uma mentira descoberta. Que grau leva isso no relacionamento? Quando a gente a questão da mentira e da omissão, ela, para mim, ela tem dois aspectos. Primeiro, que a mentira, ela está encobrindo algo, mas o que ela está encobrindo é algo que pode gerar problemas de fato, de verdade. Enquanto você omite, por exemplo, alguma coisa, é porque é verdade, você não está querendo criar um problema que seria desnecessário pela omissão. Sabe quando você deixa de contar alguma coisa para alguém que você viu que, ou você conta de uma forma, por exemplo, diferente? Na verdade, você não está mentindo, você está omitindo. Se isso pode criar futuramente abalos, por exemplo, numa relação, pode, mas aí depende do ponto de vista de cada pessoa. Depende de como que você acolhe isso, tá? Se aquilo que você omitiu, ele acabou beneficiando alguém e prejudicando o outro, vão gerar problemas. Que é a mesma situação, por exemplo, da mentira. Quando eu minto, certo? Para encobrir algo, se aquilo prejudicou alguém, eu vou ter problemas lá na frente com isso. Mas aí no caso, nós falamos de omitir. Vamos dar o exemplo que eu sou casado e eu fiz algo no começo do relacionamento, já faz 10, 5 anos, e aconteceu alguma coisa. Mesmo assim é necessário falar? Você acha que é necessário falar? Eu fiz algo que não é legal dentro do relacionamento. E já faz 5, 6, 10 anos assim, mas foi dentro do casamento. Mesmo assim é necessário falar? Você acha que... É que se faz tanto tempo assim, não acredito, por exemplo, que viria impactar. Mas vamos dar um exemplo. O casal, na minha visão, eles têm que sentar e tem que conversar, tá? E aí você tem que identificar como que é, por exemplo, o seu modo, por exemplo, de viver, por exemplo, e o meu. Coisas, por exemplo, que ficou lá no passado e que elas, por exemplo, elas não impactam hoje no seu dia a dia, deixa pra lá, porque não vai mudar nada. É que nem, por exemplo, uma pessoa me falou assim, olha, até hoje a minha esposa tem ciúme de um filho que eu tive ano passado. Gente, esse filho dessa pessoa, ele faz parte de um relacionamento que não tinha nada a ver com o relacionamento deles atual. Faz 20 anos. Então isso não tem que impactar em nada. São coisas que aconteceram, por exemplo, que estão lá no passado. O que não pode acontecer, por exemplo, é você estar num relacionamento, por exemplo, atual, e aí vamos supor que você, vamos usar o pular cerca, né? E isso acaba sendo descoberto depois e isso vai criar um problema de desconfiança no casal. E isso sim vai prejudicar. E vai prejudicar muito, viu? Porque não é todo mundo que perdoa, viu, gente? Não é todo mundo que perdoa, não, tá? Vamos para outra hipótese. Tô entrando num relacionamento e a minha namorada já tem filho, mas eu não suporto o filho dela. O que você me orienta? Na verdade, você não pode nem estar com ela e nem casar com ela, viu, gente? Não dá. Por quê? Porque os filhos são dela, ela não vai largar dos filhos para poder ficar com você. Mas tem uma doida que separa, né? Larga. Mas não façam depois isso. Depois que beijar o negão aqui, ela vai... Mas pode continuar. Então, mas vamos pensar assim. Deixa eu ver aqui, eu tô na câmera 3. Olha, é o seguinte, gente. Se você assumiu, por exemplo, um relacionamento e ele tem aquela sua namorada, ela tem filhos, ou você tem filhos, lembre-se, você assumiu um relacionamento inteiro. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você, por exemplo, casou, você tem 3 famílias, que é a sua que está criando, a família da esposa e a sua, ou vice-versa. E no relacionamento, por exemplo, de filhos é a mesma coisa. Então, recebam esses filhos, por exemplo, que vieram, como se fossem filhos seus, como se fossem parte da família. Porque você vai ajudar também nesse processo educacional, muitas vezes. Às vezes são crianças ainda. E isso fortalece o relacionamento, tá? Isso não divide o relacionamento, fortalece. Se não tiver essa coragem para assumir... Esse tema ele é bem polêmico. Então, se não tiver coragem para assumir o filho que não é dele, então é bom nem entrar.
é bom nem entrar, gente. Isso aí é responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. A responsabilidade, ela não só amadurece o relacionamento, como fortalece. Isso é muito importante. Uma demonstração de amor também, né? Fala, Guilherme. Acima de tudo. Né? Você assumir um filho que não é seu, por amor a outra pessoa que você está entrando no relacionamento, eu acho que isso é uma grande prova de amor. Sim, com certeza. André, você falou, as coisas do passado estavam no passado. Hoje, como eu falei no começo, hoje o mundo está moderninho. Aí pega uma pessoa que já teve vários relacionamentos com outras pessoas, né? Aí quando chega, acha um relacionamento certo, que é aquilo que vai durar e coisa e tal, aí o casal fica lá 2 anos, 3 anos. Só que as comparações, não acho que existe. As coisas do passado não vai ficar. E a gente observa nas pessoas, estou falando por mim agora, né? Nos relacionamentos que eu tive. Queira ou não queira, as pessoas voltam no passado. Você se toca que a pessoa está no passado. Ela não está ali com você. E não é um relacionamento, não é 2, não é 3. Às vezes você até faz algo que já aconteceu com ela 200 anos atrás e fraqueja, entendeu? Isso prejudica. Eu discordei assim um pouquinho do que você falou, né? Que as coisas lá atrás, que aconteceu 1000 anos atrás, não pactua no relacionamento atual. Mas eu acho diferente. Eu acho que sim, porque eu tô falando por mim. A vivência faz a gente pegar certa experiência e a gente começa, não tendo diploma, mas a gente começa a analisar, a comparar uma pessoa com a outra. Isso é possível? Na verdade, quando eu falei sobre a questão lá do passado, eu quis dizer o seguinte, que tem coisas, por exemplo, no passado, que eram coisas assim, muito simples, que às vezes a pessoa faz uma tempestade no copo d'água. Esse que é o problema. O ser humano, na verdade, Aguinaldo, ele é muito crítico, ele tem um senso crítico muito forte, então ele mesmo critica. E quando a pessoa, por exemplo, começa a jogar uma coisa, uma jogando uma coisa ou outra, né, na sua cara, olha, quando você veio morar, por exemplo, comigo, você não tinha isso, né, eu tirei você de uma situação assim, eu ajudei a criar, por exemplo, seus filhos. Essas coisas, na verdade, quando começam a ocorrer, é porque o casal está tendo desentendimentos. Aí é importante a terapia de casal. Por quê? Para que um possa conhecer melhor o outro e quais são, por exemplo, eu não digo assim fraquezas, mas eu digo assim pontos de atenção que precisam ser trabalhados, porque senão esse relacionamento ele acaba desmantelado, não vale, destruído, acaba acabando, não é nem desmantelado, esquece essa palavra, acaba sendo destruído justamente por esses tipos de comportamento, porque quando você joga alguma coisa na cara, por exemplo, de alguém, a pessoa ela se sente inferiorizada, ela se sente mal, ela se sente rebaixada e acaba gerando outros problemas. Esse acaba gerando um monte de outros. E aí acaba piorando mais ainda o relacionamento, viu? Não, eu entendi, André. Muita gente vai achar que eu sou machista. Não é, porque isso acontece tanto com homem como mulher, né? Como eu já fui cobrado, eu já cobrei. Eu acho que o relacionamento é assim. Eu acho que todo mundo vive isso aí, né? Mas, André, até onde você acha que vale a pena um casal tentar prosseguir com o casamento? Bom, eu sou a favor sempre que o casal, ele mantém esse diálogo. Lembra que eu falei lá no início? A pessoa pode me procurar, né, como psicanalista, quando elas não tem problema nenhum, quando os problemas já começaram ou quando eles já estão ali, por exemplo, escancarado. Eu sempre deixo claro que a pessoa deve buscar uma segunda oportunidade, uma segunda opinião para elas mesmas, né? Mas elas têm que se autoavaliar. Todo mundo precisa ser avaliado, tá? É preciso avaliar, porque é o seguinte, às vezes eu vejo assim, um casal com filhos pequenos, já o relacionamento acabando, indo embora, às vezes por uma coisa ou outra muito simples, que dava até para ser trabalhada. Então, pense melhor sobre o seu dia a dia, sobre o seu relacionamento e veja até que ponto que vale a pena você persistir ou não. Vai depender muito de quais são as situações. Vou dar um exemplo muito claro. Quando, por exemplo, há uma traição naquele casal, o negócio ele é bem dolorido, viu? Não é todo mundo que perdoa, foi o que eu falei aquela hora. Aí é preciso sentar e é preciso refletir sobre esse relacionamento. Relacionamento, ele tem que ser sadio, tá? Aquele relacionamento que não é mais sadio, é melhor tocar a vida para frente, cada um no seu
cantinho. Mas esse negócio também de ficar comparando também não é muito saudável, né? E normalmente também se a pessoa compara, ela não compara. Ela não vai comparar mesmo que for uma coisa boa, o homem não vai gostar de ficar ouvindo que o outro marido, o outro relacionamento foi bom. Então também esse negócio de ficar comparando dentro do relacionamento não é saudável, né? Não, eu já falo pra vocês, não faça isso de forma alguma. Não faça isso porque você vai estar diminuindo a capacidade daquela pessoa. Não faz isso. Isso estraga, isso vai melar a situação que a gente fala, né? Isso vai zicar, vai dar problema. Não faça tipo de comparação. Por quê? Porque nós viemos de experiências diferentes um do outro. Nós temos expectativas diferentes um do outro. Temos culturas diferentes um do outro. Então, deixe isso para lá. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos que precisamos ser lapidados no nosso dia a dia. Nós não viemos com um manual de instrução dizendo exatamente como que nós funciona de acordo com cada período da nossa vida, tá? Nós precisamos trabalhar isso. Certo, senhor Guilherme? Certo, André. Deixa eu fazer uma pergunta. Só, dentro disso aí também, Aguinaldo, deixa eu te atrapalhar. A pessoa que compara, e às vezes acontece também da pessoa ela se fechar por uma frustração também. A menina, o homem, acontece normalmente mais com mulher, né? Mas é geral. A pessoa foi totalmente frustrada num relacionamento, ela fala, também não vou entrar em nenhum relacionamento mais. Como que se aborda, o que você orienta uma pessoa que está nesse nível, homem ou mulher? Não faça isso, tá? O relacionamento, ele pode variar, tá? De uma situação para outra. Lembra que a gente falou? Tem a questão, por exemplo, cultural, a questão de os indivíduos eles não se conhecem e por aí vai. Não é porque um relacionamento não deu certo com fulano tal que com esse não vai dar. Não faça isso. Não se feche para o mundo. O ser humano é um ser humano que precisa de diálogo, ele precisa de convivência, ele precisa de vivência. O ser humano foi feito para ficar sozinho, tá? Não adianta você chegar, trancar dentro do seu apartamento, da sua casa, falar, eu vou viver sozinho, somente com a minha televisão. Esquece disso. O ser humano não foi feito desse jeito. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupos e por aí vai. A gente não vive sozinho. Dê uma segunda chance a você mesmo e às pessoas. André, você falou um negócio legal, né? Virando a página, mudando até de tema, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Aí você pega uma pessoa mimada, filha única, filho único, né? Papai e mamãe coloca comida, às vezes está lá ocupada, mamãe vai lá colocar papinho na sua boca, lá para uma criança de 15 anos, aquelas coisas todas. Só que a vida é um leve e traz, a gente ganha e perde, né? E pessoas vão embora. Chega numa certa idade, a pessoa fica sem o pai, fica sem a mãe, um punhado de relacionamento conturbado. Isso. E a pessoa vai morar sozinha. E os relacionamentos dela não acontecem. Acontece, mas não acontece, né? Vai tentando a sorte, como diz a molecada. E a pessoa, ela fica depressiva, ela pega aquela coisa, chora à toa, acorda já de mal com o mundo, acha que não vai suportar, aquelas coisas todas que a gente vê por aí. Qual o tratamento, sim, pode salvar essa pessoa? Porque ela veio, né, de mar e de rosas, né? Depois chegou, só encontrou cravo e aquelas coisas todas. Como é que você define isso? Eu diria assim, pais, crie filhos para o mundo, não crie filhos para você, para ficar dentro de casa, tá? Quando eu falo assim, criar filhos para o mundo, é dar responsabilidade para eles, em primeiro lugar. Ensinar a ele, tá? Não entregue o peixe pronto, ensine a pescar, sabe? Tem pessoas hoje em dia que ela só sabe fazer um miojo porque ele é instantâneo, você põe lá na panela, 3 minutos está pronto, temperado. Não. Crie filhos para o mundo. Se você não criar filhos para o mundo, você vai criar, na verdade, pessoas que elas não conseguem resolver problemas simples, por exemplo, do seu dia a dia. É que, infelizmente, ou felizmente ao mesmo tempo, nós estamos vivendo numa geração, por exemplo, que tudo você recebe. Hoje eu não vou fazer comida, basta você apertar aqui o celular, a pessoa já traz comida na sua porta. Então nós estamos vivendo assim um momento de comodidade. As pessoas estão muito cômodas demais. E isso, com o passar do tempo, cria para o ser humano
uma acomodação assim interna muito grande. E isso não é legal. Que nem o Aguinaldo estava falando. Aí depois o que a gente faz? Aí depois tem que fazer o quê? Terapia, para você se conhecer, para você contar como que é a sua vida, como que foi a sua infância, como foi toda a sua criação, para que a gente possa estabelecer novos rumos para você poder seguir em frente. André, mas dentro desse raciocínio, as pessoas que têm depressão, não sei se tem outras doenças associadas, levam ao suicídio? O suicídio é um negócio muito complicado, viu? O suicídio, a psicanálise, ela diz o seguinte, que o suicídio, ele ocorre por uma série de frustrações que o ser humano, ele possui, tá? Existem, na verdade, rupturas, mas não tem, assim, um estudo, por exemplo, comprovado que qual é o momento que leva, por exemplo, alguém a cometer, por exemplo, suicídio. Não tem, assim, um estudo pautado, falando, olha, isso, a pessoa vai fazer isso. Não tem. Eu entendo, por exemplo, que a pessoa que comete suicídio é que ela se desligou, por exemplo. Ela recebe um bilhete para vir, um bilhete para voltar desse mundo. Ela acaba pedindo o bilhete de volta dela antes da hora. Esse mundo que a gente vive é um mundo muito frustrante. Por quê? Porque a gente espera demais do mundo e de todo mundo que está à nossa volta. Aí nem sempre a gente tem, a gente acaba recebendo aquilo que a gente, por exemplo, que a gente quer. Quando a gente não recebe exatamente aquilo que a gente quer, a gente acaba ficando frustrado. Tinha até um outro pensamento que eu ia falar, acabou até fugindo aqui da minha cabeça, mas, por exemplo, a gente vive, por exemplo, num mundo que é um mundo das cobranças. A gente é cobrado por tudo, em qualquer lugar, em qualquer relacionamento. Você quer ver? Se você demorou para casar, nossa, tá demorando demais para casar. Aí depois você casou. Nossa, mas não tem filho? Demora, depois tem filho. Depois tem 1, 2, mas tudo isso de filho. Ninguém está satisfeito com nada. Essa que é a palavra certa. Então a gente precisa fazer uma autorreflexão. Como que é o nosso dia a dia, como é que é o nosso comportamento e o que a gente pode fazer para evoluir, para melhorar. André, as decepções, né, marca a gente e a gente também causa decepções das pessoas. Então acho que isso é um estopim para muita coisa. Agora, dentro da palavra suicídio, a gente está escutando um doutor formado, coisa e tal, e eu tenho do lado também um pastor, né? Vamos falar coisa evangélica. Juliano, desculpa, André, eu vou fazer pergunta para o nosso âncora. Pode. Você, como evangélico, como, né, usando a palavra de Deus, como é que você enxerga sobre suicídio, essa palavra suicídio, levando o lado bíblico? Eu que não sou bobo nem nada, né? Eu olhei algumas coisas umas vídeos do André na rede social, e tem alguns que tem tema, né? Família, sofrimento, sonho. E eu acho que eu ia até entrar nesse agora sobre sofrimento. Eu acho que isso entra um pouco no sofrimento agora. Mas eu acho que para a pessoa levar nesse nível é muita coisa acumulada, muita coisa. O que acontece hoje? Eu acho que quanto mais independente, igual eu costumo dizer para as pessoas, a pessoa não precisa ser um religioso como eu ou morar dentro de uma igreja como eu, né? Eu já inúmeras vezes morei dentro da igreja, mas eu acho que quando uma pessoa ela não tem uma base, seja, eu vou dar um exemplo aqui, vou até citar, espero, eu acho que eu assim, ó, a Marli, aquela apresentadora super famosa, eu acredito que se ela firmasse quando ela descobriu que ela estava enferma, ela morreu algum tempo atrás, ela descobriu o diagnóstico, e quando eu acompanhava muito ela, gostava muito do trabalho dela, ela ficou pulando de religião em religião, até na religião que não era dela. Eu acho que se ela ficasse nenhuma só, eu acho que ela teria mais tempo, ou teria um alívio, uma resposta, ou até mesmo encontrar a cura, né? Então eu acho que a pessoa que ela não tem uma base, não tem nada de fé ou não acredita em nada, a tendência é ela
trair muitas coisas negativas, porque uma coisa é como a pessoa acreditando ou não, Aguinaldo, ela fala assim, eu não acredito em Deus. Tem até o Claudio Duarte, ele até fala assim, quando a pessoa ela é incrédula, ela não tem nenhuma religião, quando ela chegar se deparar com o mal, por exemplo, o mal vai falar assim para ela, senta nessa cadeira aí cheia de fogo que eu já vou te atender. Né? Porque a pessoa acreditando ou não, o mundo espiritual ela existe, entendeu? Eu não acredito. Existe, uma hora nós vamos se deparar com isso. Por isso que a religião é uma das coisas que mais tem no mundo, é religião. Todo país tem religião, mas tem muita religião, porque é uma sede, algo que faz falta do ser humano. É isso. É óbvio que tudo demais faz mal. A pessoa que é religiosamente extrema e habitolada, isso faz mal. Qualquer coisa, na política faz mal, no futebol faz mal, né? Esses dias eu fui participar do evento esportivo, eu me senti super fora d'água, porque eu não tinha, fora de contexto, porque eu não tinha a mesma mentalidade, aquela fé extrema que eles têm no time deles, né? Mas eu acho que um pouco, ou muita coisa, é isso, a pessoa não ter uma firmeza espiritual ali. Eu não digo morar, ou frequentar, ou ser um religioso. Eu acho que só o fato de você ter um diálogo ali com Deus, a pessoa, é o escape, né? Você tem um escape ali de oração, de oração, de louvor, do mundo espiritual. Isso ajuda muito, e muita coisa ali quebra. Porque nós estávamos falando de sofrimento de família. O que acontece? Um filho frustrado, provavelmente ele vai ser um pai frustrado. Um filho que vem de uma família totalmente desnorteada, provavelmente ela vai ter uma família totalmente desnorteada. Não é mais ou menos assim, André? Bom, eu penso assim, que nós temos que ser referência, né? Então, se um pai e mãe for referência, com certeza os filhos, eles também serão essa referência, e esse espelhamento também, ele é muito importante. Se estou fazendo coisas boas, automaticamente coisas boas vão ocorrer. Então, se você é um pai exemplar, e se esses filhos, por exemplo, eles seguirem exatamente como o pai, por exemplo, a mãe como espelho, isso é o que vai refletir para ele, na verdade, no futuro dele, ali junto, por exemplo, com a esposa e com a criação, por exemplo, dos filhos. Essas frustrações, elas têm que ser todas trabalhadas, porque às vezes a gente, ela cobra demais. Eu lembrei agora que eu ia falar sobre a questão, justamente, vai encaixar justamente sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, sobre sofrimento, lembra? Tem um vídeo meu onde fala sobre sofrimento, por que algumas pessoas sofrem, por que as outras não sofrem tanto, ou elas não sofrem nada. Não, só o ato de você estar com alguém que está sofrendo, você também sofre. Então o sofrimento, ele não é algo exclusivo de uma pessoa ou de outra pessoa, não. Todo mundo acaba sofrendo junto diante daquela situação. Filhos que dão, por exemplo, hoje bastante problema para os pais devido a uma série de coisas que estão acontecendo, principalmente as questões, por exemplo, de drogas, ela acaba destruindo aquela família inteira. E esse destruir exatamente, eu falo que é de pegar a casa e derrubar no chão, não. Eu falo assim por uma questão assim psicológica. Isso é muito complicado. Por isso, eu queria até ressaltar, quando ele mencionou agora há pouco, questão, por exemplo, de suicídio, por aí vai, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica. Isso é extremamente importante. Nunca deixe de procurar. São essas pessoas, são esses profissionais que vão te ajudar, que vão te orientar e te colocar ali no rumo certo, tá? Não é Google não, tá? O Google não. O Google tem as informações, mas não vai resolver. Sabe aquela pessoa que às vezes ela tá sentindo um sintoma tal, ela vai lá no Google, todos os sintomas, tá, daquela doença X que ela imaginou, tá com uma simples dor de barriga, vai tomar um remédio, vai lá no Google e lá apareceu 50 vezes. Estou criticando o Google? Não, estou dizendo que você tem que procurar um especialista. Quem entende. Né? André, só isso. André e Juliano e nosso amigo Bonano, que está ali auxiliando. Nosso diretor que está ali falando pra gente, qual câmera que você vai, você não vai. Às vezes um abraço resolve. Eu não gosto de comentar as coisas que eu já fiz na vida, assim, principalmente envolvendo pessoas, né? O Juliano me conhece, às vezes a gente encontra umas pessoas na rua e vem falar algumas coisas que eu já fiz, eu fico até envergonhado. Mas aconteceu comigo um caso de uma pessoa que estava no extremo falando em suicídio. Tá certo, sim. E eu fui lá. Não funciona. A pessoa só precisou de 2 horas de abraço, chorar muito no meu ombro, sem eu falar nada.
e me agradecer. Carinho, a atenção, a palavra atenção a quem está passando por momentos ruins é importante. Muito importante. Olha, recado para você pai, para você mãe, para vocês líderes religiosos, por exemplo, no geral, médicos, nunca esqueçam disso, tá? Que o diálogo ele é fundamental, esse abraço, essa troca de informação, esta conversa, que nem o Aguinaldo acabou de falar aqui, isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa está querendo apenas ouvir alguma coisa boa, ou querendo falar, e às vezes ela não tem com quem falar. Por isso que eu falo muito sobre a questão da terapia. O que a terapia faz? O que o psicanalista faz? Ele vai te ouvir e vocês juntos vão construir o quê? Pontes para o futuro. Sem pontes não tem como andar. Você já viu, sabe essas pontes que você passa hoje? Se elas não existissem, não tem como você atravessar de um lugar para o outro. Existe um rio enorme que está passando no meio ali. Esse rio é o desafio que você tem. Então isso é fundamental. E não esqueça novamente, sempre procurar ajuda especializada. Contar para a família? Claro, sim. Contar para o seu amigo? Sim. Mas não esqueça de procurar ajuda. A ajuda ela é fundamental. Nem todas as doenças elas são da mente. Existem doenças espirituais. A gente sabe, não vamos entrar nesse tema, mas a gente sabe disso. Existem as doenças psíquicas e as doenças espirituais. E nós vivemos num mundo que a cobrança ela é gigantesca. Então, se você vai de onde eu estou até, por exemplo, a minha casa, eu vou levar em média 15 minutos e a pessoa quer levar 10, 12 minutos para ir embora. Não é melhor você levar 20, 25 minutos para você ir mais devagar? Calma, não precisa de tanta pressa. O mundo não foi construído dentro de um segundo, gente. Fica calmo. A pessoa também que guarda muita coisa, tristeza, rancor, briga, ódio e tal, isso também acumula e desencadeia também várias outras coisas ruins, né? Exatamente. Não guarde, viu? Não guarde ódio, não guarde rancor, não guarde raiva. Isso faz mal pro seu coração, isso faz mal para sua mente. Não faça nada disso. Fale, conte, pare com isso. Nosso coração não merece tudo isso, ele recebe muita descarga. Essas descargas fazem mal. Não guarde mágoa de ninguém, perdoe, vive uma vida melhor. Vive uma vida em comunhão, tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Que isso é a melhor coisa que existe, tá? Não, eu não tenho vamos supor, uma outra receita. A receita é do diálogo sempre, daquela conversa, do abraço que o Aguinaldo acabou de falar agora há pouco aqui. Isso aí é muito importante. Sabe uma coisa que está faltando hoje em dia, gente? Tempo. O tempo é algo mais precioso que a gente tem e nem todo mundo quer dividir o seu tempo com as pessoas. Mas a gente precisa disso. A gente precisa dividir. Eu fiquei recentemente 8 dias no hospital. Fiquei 5 dias na UTI e 3 dias no hospital de retaguarda, acompanhando uma criança, tá? Que é minha sobrinha, não tem problema nenhum aqui eu contar isso para vocês. E lá eu vi, por exemplo, que é você ficar lá no hospital. E lá o hospital é uma grande reflexão. Está reclamando muito sobre a vida? Fique no hospital com alguém, vá visitar alguém, ofereça para você ver como você vai refletir sobre a sua vida, como a sua vida está boa e você não está dando valor nela. Deixa eu só, antes para mim finalizar esse assunto, você vai trocar de assunto? Não, eu só ia comentar assim, rapidinho, para não fugir o raciocínio. A pessoa está no contexto, mas usa aquela tática. Não é comigo, deixa rolar. Mais tarde, pesa? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Se a gente identifica qualquer situação, por exemplo, que ela está fugindo, por exemplo, ela está fora, por exemplo, da sua realidade, não deixe para depois, não. Faça hoje, resolva hoje, converse hoje. Converse com você em primeiro lugar e que as coisas vão fluir bem. Não deixe para depois, não. Para depois, nada resolve. Nós não sabemos o dia de amanhã, hoje estamos conversando. Não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto comigo. Estou falando 1 minuto, hein? Mas poderia ser 1 segundo. Ué. Você falou assim, procure especialista. Isso é muito importante. Teve uma época, nós religiosos, eu falo que sou muito religioso, nós às vezes até orientava, nós chegamos nesse nível. Hoje nós estamos mais inclinado para a ciência, mais inclinado pelos profissionais. Mas tipo, de a pessoa não orientar ela, nós não orientava, não, o negócio vai para sua casa, vai ler Bíblia, vai orar.
e que vai resolver, que tudo é espiritual. Isso quando nós não atribuía tudo ao diabo também, colocava tudo na conta do diabo. Então o que você falou é muito importante, procurar um especialista. Eu super resolvido, super aquela pessoa que é pessimista, não é otimista, Otimista. Sou otimista. Olha, para estragar meu dia é difícil. Mesmo assim, você me orienta, é necessário eu conversar com um profissional, com um terapeuta, com um psicólogo, ou não, é só para quem acha que tá alguma coisa errada? Eu falo assim, um perfil de procurar um profissional. Eu que me acho super resolvido, embora sempre tenha algumas coisas que a gente traz da família, da infância, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente traz, mas mesmo assim, cabe pra mim? Você acha assim, me orientaria a procurar um profissional ou é desnecessário? Todo mundo tivesse oportunidade de terapia, faça terapia, porque a terapia é o autoconhecimento. Você vai se conhecer melhor, você vai se ouvir. É isso que os especialistas nessa área fazem, tá? É isso, por exemplo, que eu como psicanalista faço, tá? A gente precisa se ouvir. As pessoas não precisam estar doentes para procurar, por exemplo, um psicanalista, um psicólogo e por aí vai. Não, de forma alguma. É importante, quanto mais você se conhecer, melhor é. Você vai poder ajudar melhor as pessoas. Concorda comigo? Se você não se autoconhece, não adianta. Existe a questão, por exemplo, você falou, olha, da igreja e tal, tudo mais. A igreja é extremamente importante, viu? Eu vejo a igreja como algo de extrema importância na vida do ser humano, porque ela é uma identidade sua, é uma ligação sua. Ela é muito importante para você. Ela faz você se tornar uma pessoa melhor. Porque eu vou lá, você vai se... a gente fala, você vai se... Eu não vou usar a palavra... você vai se confraternizar com outras pessoas. Você vai conhecer outras pessoas. Vocês vão trocar, por exemplo, experiências do dia a dia. Você vai ouvir ali uma palavra religiosa que vai ser extremamente importante para você no seu dia a dia. Então, para mim, essa fé que a gente tem, por exemplo, em nosso coração, ela é muito importante para o nosso dia a dia. O ser humano foi feito para ficar sozinho dentro de casa, trancado. Lembra que eu falei? O ser humano é um ser do diálogo. Ô André, lembrei aqui do Maluco Beleza, ele falava que preferia ser a metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião formada sobre tudo. Esse sobretudo, a mente do ser humano evoluiu? É porque, na verdade, você precisa... eu vou usar uma palavra da Bíblia que eu acho que é muito interessante. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará do que da ignorância. Você precisa de conhecimento. Se você tiver conhecimento... Olha eu vim pra cá, eu tinha 14 anos de idade, tá? Então hoje eu tô com 49 anos de idade. Então é o seguinte, eu tenho uma bagagem muito grande de conhecimento, de experiências, porque como que a gente resolve os problemas da gente do dia a dia? Através de experiências vividas. A gente precisa dessas experiências. E essas experiências, elas nos transformam. Tá? Então, quando o Raul Seixas falava que ele preferia ser uma metamorfose ambulante, o que mesmo? Do que ter uma opinião formada sobre tudo. Isso, a gente não tem opinião formada sobre tudo. O que você pensa hoje, amanhã muda. As coisas mudam toda hora. Toda hora está mudando. Posso falar uma coisa para vocês bem legal? Esse dia eu estava assistindo, eu gosto muito de documentários sobre as pirâmides do Egito, e do nada, quando eles acharam lá do nada, não, eles viram, né? Lá no Egito tem uma esfinge enorme. Só quando eles descobriram lá, chegaram lá, eles viram uma pirâmide e essa esfinge, mas viram somente daqui para cima dela. Hoje, depois que eles... Aí, a princípio, que eles pensavam que ela estava guardando aquela pirâmide. Não. Eles descobriram o seguinte, que ela já tinha sido construída hoje, depois que eles desenterraram direitinho, até a base dela, ainda não chegaram lá no topo, onde estão as câmeras, tá? Eles descobriram que ela, na verdade, está com 12 mil anos de idade. Ou seja, ela já tinha sido construída há 7 mil anos, porque a pirâmide tem 5 mil anos. Ela já estava 7 mil anos antes lá. Então a gente não tem assim aquela opinião formada. Nós vamos formando a nossa opinião de acordo com base no nosso conhecimento, no nosso dia a dia e aquilo que a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Com estudos, com pesquisas. Eu sou totalmente a favor da ciência. Então o que eu digo para você? A ciência ela vai descobrindo, vai trazendo novas coisas para a gente vai sendo moldado, a gente vai aprendendo. Tá? André Agnaldo, querido telespectador, eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Estamos chegando nos instantes finais do nosso programa. Que pena, passou tão rápido. Eu nem vi, gente.